Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Que bênção estar aqui com vocês nesta manhã. Uma honra que Deus tem nos dado de estar com essa igreja abençoada, essa igreja bonita, linda, limpinha. Glória a Deus. É bonita assim, né? A obra de Deus é tão gostoso quando tem zelo, né? Eu, Senhor vosso Deus, sou um Deus zeloso, né? Quando a gente vê o zelo, a gente percebe que há realmente a presença de Deus. Graças a Deus, o Senhor nos concede essa oportunidade, está aqui com os profetas, profeta Peter e a profeta Marla, por esse momento tão especial que tem nos concedido ele estar com vocês. Tenho vivido essa igreja, falei para o profeta quando cheguei aqui que me sentia em casa, né? Por estar na igreja da rede, né? Estar envolvido no profético, no apostólico. Posso tocar meu chofar aqui tranquilo. Então, não é em todos os lugares, né? Então a gente se sente bem e estou muito feliz, eu, minha esposa querida, pastora Lindair, né? Apóstola Lindair, louvado seja Deus pela vida dela, 48 anos de casado, aleluia. 4 netas, aleluia. 3 filhos casados para a glória do Senhor. Meus queridos, vamos lá com a palavra de Deus para vocês, para glorificar o nome do Senhor. Quero falar um pouco sobre o que Pedro disse numa ocasião de pressão, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. A resposta de Pedro diante de uma pressão de autoridades civis e eclesiásticas. Ele deu uma resposta diante de um momento que estavam dando intimatos a ele. E ele disse as seguintes palavras para Anás, Caifás, o sumo sacerdote, as lideranças religiosas que estavam ali logo após o grande primeiro milagre. No outro dia, após o primeiro grande milagre da Porta Formosa. Reuniram-se as autoridades e ali estava o paralítico que foi curado, né, diante de todas aquelas autoridades, das testemunhas, e diante de uma pressão ali. E Pedro então fala essa palavra que eu tenho como base para nesta manhã com vocês compartilhar, e tenho como base em todas as vezes que eu prego a primeira vez numa igreja, essa é a mensagem que eu prego, né? Sempre faço a minha abertura numa nova igreja com essa palavra. E Pedro disse assim lá em Atos 4:20. Nós não vamos falar especificamente sobre esse contexto, mas eu quero dar o meu testemunho de vida fundamentado nessa palavra aqui. Amém, queridos? Atos 4:20 nos diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A palavra do apóstolo Pedro foi muito forte, clara e convicta diante das ameaças. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, meus queridos? Esta é a razão por que eles foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste. Quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas. A razão de sermos cheios do Espírito Santo é para ser testemunha de Jesus, é para testemunhar. Qualquer um de nós que deseja ser cheio do Espírito Santo, a razão é para testemunhar, é para dar testemunho de Jesus. E foi exatamente o que eles que já imediatamente, ao descer do cenáculo,
eles começaram então a dar testemunho. A igreja iniciou com o testemunho dos apóstolos, falando do que tinham visto e ouvido, usando a janela da alma, né? Nossa boca, os nossos olhos e os nossos ouvidos são a janela da alma, né? Então, a boca fala, né, o que o coração sente. Então, eles estavam cheios e começaram a falar. Falar do que eles tinham visto e falar do que eles tinham ouvido de Jesus. Então, amados, nesta manhã eu quero falar para vocês do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido de Jesus nos meus 42 anos de fé. Aleluia! 42 anos que sirvo a Jesus, que me converti. Foi em dia 1º de julho de 1983. Aceitei Jesus e tenho sido testemunha dele, porque ele tem me dado graça e a sua misericórdia tem me acompanhado todos os dias desses longos 42 anos. Vindo de uma família extremamente religiosa, de origem italiana, ali no município de Itaperuçu, não sei se alguém conhece, região metropolitana aqui, apesar de ter nascido em Curitiba, eu e minha esposa, mas nós retornamos para lá no convívio dos familiares em 79, 80. Voltamos para lá para conviver com a estoqueirada, né? Com os estoqueiros lá. Os estoqueiros têm uma origem na cidade, eles serem os fundadores de Itaperuçu. Eles vieram na época, lá tem a estação de trem, né? Por causa da fábrica de cimento, e tinha o trem passageiro, e eles vieram então de Paranaguá, da Itália, e um dos lugares no Brasil que famílias se localizaram foi em Itaperuçu, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas aqui em Itaperuçu também. E eles chegaram ali e começaram então a colonizar, né, o local ali, fizeram os seus armazéns, né, que foi o sustento de toda a população do interior de Rio Branco do Sul na época. E eles começaram então a exercer ali toda a cultura italiana, né? E tinha seus campos de futebol, seus festivais, levantaram a primeira igreja católica, né? Foi eles que levantaram. Então, se formou ali um reduto muito forte até hoje, né? 150 anos de tradição da nossa família ali. E eu, nesse contexto todo, meus pais nasceram ali, os pais da minha esposa, né, a família, tudo na região ali. Nós vivemos, nós fomos criados. Quando eu volto lá, vim para Curitiba, fizemos nossa vida aqui, casamos aqui, e voltamos para trabalhar lá na fábrica de cimento, Portland, né? E chegamos lá, e eu, extremamente dedicado, religioso, muito, eu e minha esposa, éramos realmente muito assíduos, como nossos pais, a nossa cultura, né? Era realmente praticante. Eu liderava, ainda jovens, com a minha esposa, nós liderávamos as novenas de Natal, né? Nós liderávamos as capelinhas, né? Eu liderava jovens, eu exercia toda uma função, trabalhava na igreja como eletricista industrial, que eu era na fábrica. Eu fazia toda a manutenção daquela igreja antiga. Mas eu me lembro uma vez que subi naquele sótão, lá só tinha morcego lá em cima. Foi um desafio, mas a gente foi, recuperou e refez toda aquela iluminação antiga. Então nós éramos assim. E nesse contexto todo, muito religioso, sem Bíblia. Nada de Bíblia, né? Dedicado, praticante ali de todo o sistema, né? Mas não tínhamos, era a liturgia e, como vocês, algum de vocês sabe. Fomos assim, servindo a Deus, queríamos agradar a Deus sempre, né? Praticávamos tudo isso para realmente
tentar agradar a Deus com as nossas atitudes. E Deus nos preparou algo tremendo de nós comprarmos uma Bíblia. Coisa que realmente na família não tinha. Vocês mais, né? Não os mais antigos sabem que não existia Bíblia, né? Não existia Bíblia. Na minha época, estava começando a aparecer as Bíblias. E apareceu um vendedor de Bíblia, um portor, né? E nós compramos uma Bíblia. Não sei se vocês conhecem aquela biblona grande. Alguém de vocês conhece? Aquela ilustrada, né? Cheia de fotografia e tal. Comprei aquela Bíblia. Irmãos, comecei a ler a Bíblia em casa. E comecei a estudar a Bíblia. E eu trabalhava no turno de plantão eletricista e trabalhava com um irmãozinho na fé que não tinha cultura nenhuma. Só aprendeu a ler na Bíblia. E ele era um crente fervoroso, cheio de fé. E nos momentos nossos de folga, nós começávamos a compartilhar a Bíblia. E eu, no meu orgulho religioso, lia em casa alguns textos bíblicos e queria ensinar o irmão a entender a Bíblia. Achava eu que eu podia ensinar ele a Bíblia Sagrada. E aí, ele, da sabedoria divina, uma sabedoria do Espírito, ele me pegou. Ele me laçou de uma forma extraordinária, irmãos. Assim, já com um tempo de leitura, de um tempo de compartilhar com ele foi cedendo e eu me achando. Ele cedia até um ponto em que ele me colocava numa prensa e aí eu tinha que recuar. E ele foi cedendo, ele me chamava, você que é inteligente, me explica isso. Olha só a sabedoria. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos, né? O apóstolo Paulo. E aí, irmãos, ele foi me ganhando. E eu fui me aprofundando. E eu fui entendendo a Bíblia. E eu fui conhecendo a verdade. E a verdade foi revelada 100% para mim. 100% não é só Jesus. Mas no entendimento de me converter, foi revelada para mim. E, consequentemente, para minha esposa, porque eu compartilhava com ela. E nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Meus queridos, eu não podia na época, hoje, graças a Deus, muitos da minha família eu ganhei para Jesus, são pastores, mas um estoqueiro entrar numa igreja evangélica naquela ocasião era exclusão e abominação para a família, nesse contexto religioso. Então eu não podia ir no culto. E eu aprendi na Bíblia, eu estudei a Bíblia, irmãos. Eu me converti conhecendo literalmente a Escritura. Eu cheguei à conclusão, sem ir em culto nenhum, eu não podia ir no culto, irmão. Fui uma vez em um culto, quando me formei no primeiro grau, como minha irmã era da Assembleia de Deus, eu fui lá, vagamente entrei lá por causa da formatura, né, que era da irmãzinha lá. E como eu não podia, eu estudei, mas chegou um momento que eu não tive escolha. A verdade entrou, foi revelada, e agora? Eu tinha que ir para a igreja, eu tinha que me converter. Nos últimos momentos, aquele irmãozinho e mais alguns irmãos me deram assistência, muito na fé. Comecei a levar eles em casa, não podia ir na igreja, né? Levei eles na minha casa. Por algumas vezes eles foram em casa, escondido, né? Escondido, sem revelar para ninguém. E aí, numa certa ocasião, no momento final ali, que eu estava no momento de decidir, né, ser um crente em Cristo Jesus, dois irmãos foram lá, um diácono, dois diáconos. Convidei eles, tomamos um café à tarde, no início da noite, e esses não foram tão sábios como aquele irmãozinho, porque eles foram pesados,
né? Eles deram um checkmate em nós e foram bem radical em relação à nossa conversão. Mas no sentido até de nos falar coisas que nós não estávamos ainda tão preparados para saber e deixar. E uma das coisas que eles falaram foi sobre minha esposa estar fumando, nós fumarmos, né? Nós fumávamos uma carteira cada um por dia, né? E aí, eles foram bem radical, né? Depois de uma conversa gostosa, sadia, conversamos e tal, no momento ele disse, olha, e você, o teu corpo não pertence a Deus, você tem o templo sujo. Aí o negócio pesou, ficou pesado, né, irmãos? Ficou assim, e a minha esposa ficou brava. Ficou muito brava, muito brava. Quem é? Eles foram embora, tal, aquele clima ali, eu vi que ela não gostou, o negócio não ficou legal, né? E aí, eles foram embora e ela pensa na mulher brava. Eu não conhecia ainda a mulher brava, mas aquele dia ficou brava comigo. Quem é esses caras? Quem é esse povo que vem aqui dizer que eu não sou de Deus, que eu não sou templo do Espírito Santo, que o meu corpo é sujo, tal, tal. Mas a verdade já estava no nosso coração. Nós já tínhamos convicção da verdade. Nós já sabíamos que tínhamos que decidir. Eu, então, mantive a calma, tranquilizei o ambiente. Minha filha, de 5 anos, também não tinha presenciado muito essa intriga, assim, porque a gente normalmente não brigava mesmo, até hoje. Pouco, né? Bastante, mas... não, graças a Deus, né? Então, amados, ficou um clima de tensão naquele momento. Mas o Espírito Santo me orientou. Entra no teu quarto e vai orar. Fui para o quarto, disse para ela, eu vou para o quarto aqui um pouquinho e vou orar. Naquele momento, irmãos, eu dobrei meu joelho na cama e falei com Deus. Fui muito claro. Disse, Deus, eu conheço a verdade. Eu já conheci e sei que eu preciso ser um crente. Eu não tenho escolha. Mas me ajude. Eu preciso da tua ajuda. Eu não vou conseguir, nesse clima, nessa situação, agora, inclusive, além de todos os parentes, né? Uma briga aqui, agora em casa. E eu pedi, Senhor, se o Senhor quer que a partir de hoje, que eu realmente seja um crente, fala comigo aqui. Fui sincero, dobrei meu joelho, sem nunca ir num culto. Não sabia o que era culto. E ali eu disse para o Senhor, fala na palavra. E eu estava muito assíduo, eu estava com uma fé muito grande. E isso que me permaneceu firme todos esses anos, foi o conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra, a revelação da palavra, foi o que me sustentou. E naquele momento eu disse com todo o coração, fala comigo através da tua palavra, agora. E se o Senhor falar comigo, eu me rendo agora e decido ser um crente. Naquele momento, com fé, eu abri a Bíblia. E eu estava lendo mais só o Novo Testamento, né? Para conversão, os evangelhos, as cartas. E de repente eu abro em Isaías. Meu, o que é Isaías? Quem é esse Isaías, né? Deus quer falar comigo aqui, mas o Espírito Santo é aí. É aí. E foi lá, Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Oh, aleluia! Irmãos queridos, foi algo sobrenatural. Desceu uma glória, um poder de Deus, eu entrei em êxtase, eu senti a graça, a unção de Deus, a presença de Deus, eu entendi a voz do Senhor dizendo, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E naquele momento, irmãos, eu fiquei um tempo ali louvando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, como nunca eu tinha sentido Deus, como nunca tinha sentido a presença dEle, me envolveu de uma certa forma
que eu, então, comecei ali a chorar e me alegrar, não sei quanto tempo, fiquei ali, depois de um tempo, eu levanto dali, abro a porta, chego lá para minha esposa, que estava na sala, assim, já calminha, tudo tranquilo, né? Disse, a partir de hoje, eu sou um crente em Jesus Cristo. Levantei no outro dia crente, aleluia. Fui para o trabalho crente, sou de Jesus, aceitei Jesus, sou crente. Irmãos, eu não sabia de várias denominações, eu não tinha conhecimento, sabia assim, meio vagamente, mas eu não sabia, né, das igrejas, que cada uma tinha, né, aquela coisa que vocês sabem, eu não sabia. Então eu disse que era crente. Falei para o meu discipulador lá, né, disse, ó, ontem à noite aconteceu isso, e eu quero dizer para você que eu sou um crente igual a você. E aí, irmãos, comecei então a minha vida de fé. É claro que eu vou ter que encurtar, né, irmãos, porque eu não quero passar do horário. A gente foi pastor de 40 anos de igreja, né, e é ainda envolvido. A gente sabe, né, que tudo tem sua disciplina. Mas, irmãos amados, é, naquele contexto ali, que eu decidi ser crente, correu então o comentário já imediatamente, na cidade, na minha família, na fábrica. Meu chefe ia crismar minha filha, nós éramos realmente envolvidos com ele, muito católico, muito idólatra mesmo, né? Como vocês conhecem, sabe? E nós, então, passamos agora a viver um clima de perseguição. 42 anos atrás, naquele contexto, não foi fácil, mas Deus nos deu sustento. Pressão, e ela agora, como é que fica? Né? 13 dias de, pense na invasão da família, pense na ação dos nossos familiares para me tirar da cabeça e para fazer ela desistir e não ir comigo. Comissões da igreja, famílias, mãe, familiares, tudo lá em casa, né? O concílio da igreja católica, foram lá, enviado pelo Papa, opa, já é muito grande, né? Pelo padre, e foram lá, e me conheci muito bem e tal, mas a verdade, irmão, estava tão clara, tão na ponta da língua, que ele saiu evangelizado de lá, né? Todo ele saiu, realmente não tem jeito, realmente já tomou decisão. E essa pressão toda, a minha sogra foi lá e quis levar ela para casa, né? Abandona esse louco. Larga mão, não, nossa, acontece, você já sabe, nossa fé é assim, criamos assim, vai ser assim, vamos morrer assim, né? E você abandona ele, não seja louco, você vai perder isso, vai perder aquilo, vai deixar disso, vai deixar daquilo, né? Os costumes, a coisa arada, que aquele tempo tinha tudo, né? E aí, bom, nesse período, 13 dias depois, eu firme, fui no culto, abençoado. Na verdade, o primeiro culto que eu fui foi na casa do irmão, num terreiro, assim, muito grande. Choveu crente de tudo que é lado naquele culto familiar, né? Mais de 200 crentes lá, assim, soltou tudo, assim, porque a notícia que o Jorginho Estoqueiro, me chamava de Jorginho, se converteu e hoje vai no culto. Era famosinho lá, né? Por causa da fé, por causa do contexto, né, irmão? Por causa do contexto. E aí, 25 anos, e aí, lá naquele culto, naquele culto simples, lá naquela casinha do irmão, no vizinho nosso ali, eu morava na casa da empresa, no bairro dos Fundos, tinha o culto e nós fomos lá. Eu, a Lindair e a Dani, né? E a Paula e a Nenezinho. Chegamos lá, culto abençoado, louvor, cântico e cântico de cântico, e criança cantando, aquela coisa bonita, testemunho, palavra e tal, e glória a Deus e aleluia, aquele Pentecostes poderoso, né? Muita, e aí, nesse momento do apelo, irmãos, quando me chamaram, quando fizeram o apelo, eu estava no meio assim do povo e tal, corri na frente, um apelo, dobrei meu joelho no chão, na terra, assim. Dobrei meu joelho ali para aceitar Jesus, para reconhecer, né? Publicamente que eu tinha aceitado Jesus.
E quando eu vejo do meu lado chorando a minha filha de 5 anos, que aceitou Jesus comigo ali, já no primeiro culto, acho que 2 ou 3 dias depois, né, que eu fui, ela aceitou Jesus e aí me acompanhou, e daí 13 dias depois, eu volto para casa, eu ela recebeu muita coisa radical, né, meu. Eu dei o livro para ela ler, se bem que já estava bem acostumado pela palavra, eu dei um livro para ela ler de Batalha do Armagedon. As pragas do Apocalipse, né? E ela, e ela leu o livro, né? O Espírito Santo já estava tomando conta, né, irmão, na verdade. E no texto ali sobre as pragas, né? 7 pragas do Apocalipse. E quando eu chego em casa, ela estava desesperada. Como assim? Se eu não for um crente, se eu não for aceitar Jesus como você for, vai vir sobre a minha vida isso? Eu vou passar por isso? Eu vou para o inferno? Vai para o inferno, sim. Se não aceitar Jesus, se não entregar a tua vida para Jesus, se não se rendeu, você vai para o inferno. E diz, então tá bom, eu vou para a igreja com você hoje. Aleluia, né? Vou para a igreja. Uma quarta-feira, culto de Santa Ceia, porta fechada, ninguém podia entrar. Só membro da igreja. Era somente membro da igreja que participava, porta fechada. E aí, vou no culto. Eu não sabia disso também, né, irmãos? Não tem entendimento. Vamos para o culto. Chegamos lá no culto, o diácono, aquele diácono que falou que era o templo lá, o alemãozão grandão assim. Opa! É, é verdade, verdade. A verdade, o chamado dela que foi forte. Nesse contexto, quando eu cheguei em casa, que ela estava no livro, que eu falei que ela tinha que ser crente, ela disse que ia. Nós agora estávamos com um desafio, porque era 13 de julho de 83, geada, frio. A igreja era 4 quilômetros e nós não tínhamos carro. E aí, como vamos para o culto? Com as crianças, né? De colo, menininha. Corri na vizinha, que era uma irmã, que eu conheci, nossa irmã em Cristo. Irmã, a Lindair decidiu ir no culto comigo hoje. E nós estamos com dificuldade no culto, levar as crianças, e fica, claro, pode trazer as crianças aqui, né? Levamos as 2 meninas lá, mas nesse período que eu fui lá na irmã, pense na investida do diabo na mente dela. Imagina, irmãos, tudo o que ele jogou na mente dela para ela não ir na igreja, para ela desistir. Tudo que vocês imaginam, como eu falei, não vou entrar em detalhe, mas, irmãos, foi algo, uma guerra, tudo quanto é demônio veio, você vai perder isso, vai perder aquilo, vai ser assim, aquela coisa toda, e todo mundo vai te desprezar, e naquele clima, naquele cenário de desespero dela, ouvindo essa voz violenta do inferno, ela ouve literalmente a voz de Jesus. Jesus conhece nós, eu e você, pelo nome, irmãos. Aleluia! Ele chamou Zaqueu pelo nome de Zaqueu. Aleluia! Então, ele naquele momento, vendo o desespero, ele gritou poderosamente o nome dela. Lindair. Ouviu essa voz? Não temas, que eu estou contigo. E ela ouviu aquela voz. Ela deve estar contando testemunho, qualquer hora ela vai contar. E o diabo veio com mais fúria, mais violento ainda. E na segunda vez, Lindair, não temas, que eu estou contigo. Ela entrava em alegria e a pressão vinha novamente. Novamente, não vai. Você vai perder tudo, você vai deixar disso, aquela, vai andar disso desse jeito, vai andar daquele jeito, vai perder isso, perder aquilo, TV, novela, e vai perder tudo de tua mãe. E aí, irmãos, pela terceira vez, na mesma voz, Lindair, não temas,
porque eu estou contigo. Aleluia. Aí o diabo perdeu. Aí não teve mais jeito, ela se rendeu e decidiu e glorificou a Deus. E quando eu cheguei ali em casa, ela estava em êxtase, feliz da vida, contando a história. Enfim, nesse contexto, ela se converteu em casa também, né? E fomos para a igreja. E lá, então, naquele culto de Santa Ceia, meio que quase barrado, mas houve uma exceção, né? Uma exceção por causa da nossa história, né? Nossa história, ela entregou a vida para Jesus, dia 13 de julho de 83. Diante de toda a pressão familiar, clima, perdi o emprego, mandaram embora. Agora com o Tiago, meu filho mais velho, de 3 meses, 2 meses, mais novo, meu filho mais novo, né? Ainda bem que tem a esposa, né? Ela ajuda, né? Por isso que eu trago ela, né? Então, amados, o Tiaguinho, né? Nosso filhinho de colo, e as 2 meninas. Irmão, 84 para 85, fiquei 1 ano nessa pressão, ali com familiar, desprezado, ignorado, excluído, né? Mas achei outra família abençoada, a igreja me acolheu, me discipulou, me amou, me abraçou. E nesse momento de crise, aquela inflação Sarney, que é lá para cima, né? 200, 200% ao mês. Eu com 3 crianças lá em Rio Branco do Sul, não tinha emprego em lugar nenhum. A única fábrica que tinha a minha profissão lá era a fábrica de cimento. Me mandou embora. Meu chefe, que é Crismar, a minha filha, me despediu. Perseguição religiosa. Mas fé, nós estávamos vibrando, né? Cheio de fé, cheio de alegria. Fui despedido. A família não nos visitava, mas a fé estava muito forte. Já estava servindo a Deus, já tinha começado a ETAD, estudo a Teologia da Assembleia de Deus, e já estava indo com os presbíteros no interior, fazendo a obra. Minha filha já estava cantando, nós estávamos já quase 1 ano, bem ativos na igreja. Quando perdemos o emprego, fomos para casa, a empresa foi muito generosa, né? Me deu uma recompensação. As autoridades superiores não sabiam do assunto, ignoraram, me deram até bonificação. Recebi uma grana boa, né? Fiquei bem, porque estava com 5 anos, um salário até razoável. E aí, fui para casa, e agora? Né? Fazer o quê? Deixei fora de tudo aqui, no emprego desse jeito aqui não tem e tal, crise. De repente encosta lá em casa, e eu disse para o meu chefe a última palavra dele, esse que me mandou embora, o Salmo de Davi: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A última palavra que eu disse para ele. 9 dias depois, encosta uma Kombi, perua, da fábrica, da fábrica mesmo, lá em casa. O Jorginho, não chamava de Jorginho, o chefe das relações humanas, o nome dele agora, mandou Paulo Tércio, é verdade. Paulo Tércio mandou chamar você lá no escritório que ele quer falar com você. O cara que ele era meio temido lá, porque era chefão meio, né? E eu fui lá. O que ele quer comigo? Meu Deus do céu, será que eu vou perder tudo? Será que eu vou vir mais bomba ainda? Fui lá, ele me recebeu no escritório dele e disse: Jorginho, eu fiquei sabendo o motivo que você foi mandado embora. E eu tracei os planos aqui. E não posso te recolher de volta, porque eu vou ter confronto com o superintendente, com o chefe, né, supervisor. Mas eu arrumei um emprego para você, na Companhia de Cimento Itambé, lá em Campo Largo. Se você quiser ir, é só chegar lá e trabalhar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Deus cumpriu a palavra que eu falei para o meu chefe. E, amados, assim eu e a minha família fomos arrancados daquele reduto.
Fomos tirados daquele reduto e levados para Campo Largo. Deus me deu uma revelação para eu escrever um livro, e me levou a um Campo Largo, né? Vou escrever. Então, amados, fomos para o Campo Largo nesse contexto. Cheguei lá, não tinha vaga, o superintendente da fábrica, supervisor de elétrica, que ele não era crente, depois eu ganhei ele para Jesus, é crente até hoje, graças a Deus. Ficou surpreso, porque me deram uma ordem para ele lá, para ele me recolher, independente se tinha vaga ou não tinha vaga, né? Era uma ordem da fábrica de cimento Portland, do supervisor de relações humanas, que decidiu que eu tinha que trabalhar lá. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus faz vir à existência o que não existe para nos abençoar. Não existia. Fomos para Campo Largo. Comecei a trabalhar lá, comecei a servir a Deus. Em 88 fui a presbítero, né? Glória a Deus, em 92 Deus me chamou para uma nova missão na quadrangular, 18 anos de primeiro pastor na primeira igreja quadrangular. Em 2010, sobrenaturalmente, numa visão poderosa, Deus me deu uma revelação por conhecer o apóstolo Gésio, por conhecer a rede, por conhecer as 7 semanas de cura e libertação. Eu amei aquilo ali, me apaixonei por aquilo. E agora começou o conflito, né? Célula, grupo familiar, fui para os encontros com Deus, tremendo, mudou a minha vida, mudou a nossa alma, né? Curou a alma. E aí, conflito agora, porque na época, em 2007, era oposição total, né? Na igreja, por falta de conhecimento da época. Hoje está tudo já mais, né, tranquilo. Mas então fui pressionado, tinha 250 membros, restaurei a primeira igreja quadrangular de Campo Largo. Foi algo tremendo, uma situação que estava fechada a igreja, fechada pelo bombeiro, morreu o cara lá porque incendiou. Peguei a igreja, restaurei em 3 anos, 200 e poucos membros, Deus me chama novamente para acompanhar a rede apostólica da Aliança, o GES. E de uma forma tremenda, ele me revelou uma visão muito forte, num sonho, visão, não sei o que foi realmente, mas o fato é que eu estava num avião com toda a liderança nacional da igreja, e essa liderança estavam reunidas, e eu não consegui ficar naquela reunião, me separei um pouco, ali no avião, e aí eu escutei que eles decidiram me jogar fora do avião. Vamos jogar fora porque não tem jeito, não vai dar certo, né? Não vai entrar, tal, é aquela coisa. E levanta então um grupo de obreiros ali, me pega, eu abro a janela, a porta do avião e me jogo para fora. E eu vim para baixo. Nossa, que experiência mais incrível que eu tive. Vim para baixo. Vim caindo, e aquela aflição, aquele desespero, que ia morrer, que ia, né? Imagina, né? E aí, de repente, sobrenaturalmente, vem uma águia. Sabe aquela águia poderosa? 2 metros de asa, né? Ela vem de uma forma sobrenatural, ela me faz subir em cima dela. E eu subo em cima daquela águia, traço o pescoço dela, com os meus pés firmes, e ela me coloca no chão, salvo. Ela pousou assim, e ela deu aquela pousada, e eu firme, e ela deu uma olhada, saí, aquele olhar poderoso da águia. Você está bem, está tranquilo, só com você está salvo, está seguro. E ela dá aquela arrancada. E eu fico ali ainda no contexto da visão, do sonho, fico ali percebendo, em meio à alegria, contristado, mas sempre alegre, como o apóstolo Paulo falou, né? Alegre, triste, porque fiquei alegre porque fui salvo, porque vi o milagre, vi algo poderoso acontecer, mas triste porque fui jogado fora, estava sozinho, e agora que eu vou fazer, tal, e nesse clima todo eu acordo, todo suado, todo molhado, e ali, então, eu estava nesse tempo fazendo as 7 semanas, aplicando as 7 semanas mesmo na IEQ, uma apostila ainda na época, né? Em 2008, 9, 10. Quando, nesse momento de auge, já tinha sido revelado o profético apostólico,
né? Uma igreja de discípulo, uma igreja que vocês estão acostumados já a viver aqui, né? Eu tive esse sonho e chamei o Géser. E a pressão estava muito grande, porque eu estava aplicando 7 semanas, estava aplicando, né? Estava entrando nas igrejas quadrangular, aplicar, eu estava indo para o encontro com Deus, estava meio fora do contexto, né? Do que realmente era proposto. E aí, irmãos, eu conto para o Géser disse, cai fora. Sai, porque você vai ser despedido, vai ser transferido. E aí é pior para você. Né? O Géser é fera, né? O que ele tem que dizer, caia fora e olha, não alugue nada, não leve nada. Tudo bem, conversei com a minha família, contei a visão, eles souberam da visão, né, que tinha que jogar fora. Falei então para minha família, minha esposa, meus filhos, todos eles entenderam, chamei algumas lideranças, vou tomar uma decisão, vou ter que entregar a igreja e vou caminhar com o apóstolo Géser, tal. Chegou um momento que eu acabei fazendo isso. No último culto, não vou entrar em detalhe também, foi terrível em relação à pressão. Tinha pastores da convenção lá no culto, uns a favor de mim, outros contra mim. Enfim, eu preguei no final do culto, eu anunciei dizendo que a minha decisão, e falei do púlpito o que eu ia levar e o que ia deixar, o que era meu particular, o que não era, vai ficar tudo. Deixei tudo, e disse, quem quiser alguma coisa comigo, eu vou estar terça-feira ali atrás da rodoviária, embaixo das árvores. Essa palavra que eu falei. E assim aconteceu, terça-feira tinha 120 pessoas ali comigo, embaixo das árvores, querendo saber o destino e eu não tinha. Adoramos, nos alegramos ali, e eu disse, olha, fiquem aí na expectativa que Deus vai mostrar. Naquela semana, Deus nos deu um dos melhores lugares de Campo Largo. O salão que até hoje existe lá e que está com a CFA, algum de vocês sabe da minha missão. E aí, irmãos, começamos então a caminhar com o GES. Nesse período todo, irmãos, ali em Campo Largo, quero contar algumas coisas em 10 minutos para vocês, em 15 minutos para nós encerrarmos. Algo muito tremendo aconteceu. Nós tivemos visão de reino, né? Do apostolado, de fazer, de unir as igrejas, de fazer coisa profética na cidade, que marcha para Jesus, aquela coisa tudo que é fora das 4 paredes, né? E aí, logo após, em 95, né, quando eu estava ali no quadrangular, fiz parte do primeiro conselho de pastores, da direção de conselho de pastores de Campo Largo. Desde o começo, fui membro iniciante, fundador. E a partir dali eu nunca mais larguei, nunca mais. Vai fazer 30 anos agora, o ano que vem, que nós fundamos a Associação de Campo Largo. E eu fui presidente por 3 ou 4 vezes, secretário, vice, hoje sou tesoureiro. O ano passado eu deixei a presidente, porque cada 2 anos muda. Sempre envolvido com o contexto de reino. E nesse período, em 2000, algo tremendo aconteceu. Com essa visão de reino, com o apoio dos pastores, eu fui para a delegacia de Campo Largo, mas de uma forma que Deus me levou sobrenatural. Aconteceu um fato tremendo lá, e o superintendente e o oficial de justiça eram crentes, só o delegado que não, mas o superintendente e o oficial de justiça eram crentes, e eles receberam uma pessoa endemoniada que eles não puderam com ela. Não puderam. Um senhor de cor, assim, grandão, mas, irmãos, e os soldados, só que aqueles 2 que eram crentes perceberam que o negócio era demônio mesmo. Aí chama eu lá, na delegacia, para enfrentar o demônio, né? Lá na delegacia. E, poxa, na graça de Deus, na direção de Deus, ser meio testemunha. Então, agora que eu quero ser testemunha, né? Do que Deus está me fazendo, me fez nesse período todo. Chego lá, identifico aquele demônio, não, para a glória de Deus, não tive muita luta. Deus me poupou, né? Expulsei aquele demônio, saiu, ficou calminho,
E comecei a conversar com ele. E ele me disse: não tenho culpa, pastor. Estou aqui injustiçado. Estão acusando de que eu matei meu filho. Eu não matei, começou a chorar. E ele se converteu. E a partir disso, irmãos, abriu-se uma porta na delegacia. E eu fui discipular os crentes. Fiz discipulado com quase 30 crentes na delegacia. 30 presos, olha, corrige bem, né? Assim em casa, viu, irmãos? E assim, cara, toda hora. E ali, irmãos, eu quero pedir que põe a primeira foto lá. Né? Nós fizemos um curso de discipulado para... Ah, tudo bem, sem problema nenhum. Se não der, sem problema não. Então, nós demos um curso de discipulado para todos os presos lá dentro da cela, no pátio. E para a glória do Senhor, inclusive aquele irmão se batizou, aleluia. Foram 15 detentos, pôs uma piscina lá dentro, no lugar, piscina, cadeia, né, de interior, bem pequenininha e tal, 30 presos lá. Demos o curso, 10 ministrações, primeiros passos, e 15 deles se decidiram para Jesus. Aí foi matéria no jornal, Igreja IEQ, através do pastor Estoqueiro, ministrou curso. Tá lá. Ó. Aí a matéria no jornal, né? Ali tem uma relação, uma palavra sobre nosso ministério, sobre a Folha de Campo Largo, sobre a nossa missão na delegacia. Ali está os 15 com o diploma dentro da delegacia, né? E para a glória do Senhor, foram batizados nas águas. Muitos deles saíram da prisão, inclusive aquele irmão foi lá na minha igreja, liberto, chegaram à conclusão, revelou-se a verdade e ele saiu de lá crente e foi lá na igreja dar testemunho. Não era da cidade, foi lá dar testemunho, dizendo da história que aconteceu. Tem a outra imagem? Consegue passar a outra imagem, aquela foto lá? Olha aí, ó, né? Naquela época a gente tirava foto assim, né, irmãos? E daí fui montando as fotos e acabei montando tudo ali, ó. Foi esse batismo lá Por isso que Deus me levou para Campo Largo. Amém, irmãos? Então, essa foi uma obra tremenda na cidade. E não quero falar da cidade, mas se vocês conhecerem a pressão que há lá, é muito forte mesmo, sobre a fé lá. E aí, se você tem... agora vamos para a próxima imagem, né? Isso exercendo a presidência do Conselho de Pastores, né? Aqui, por autoria minha, eu pedi a construção de um monumento da Bíblia, lá em Campo Largo. Um pedido meu foi para a Câmara, aprovado pelo prefeito da época, e foi construído, então, o monumento da Bíblia. E essa é uma principal praça de Campo Largo, conhecida antes, que o nome de origem é a Praça do Fórum, mas agora não é mais Fórum, e todo mundo conhece agora lá como a Praça da Bíblia, né? Na Praça da Bíblia. Tem eventos, todos os eventos de fé, de religião, são feitos aí, porque ali é a Praça da Bíblia, aleluia. Os irmãos fazem culto ali, o ar livre, pregam, tudo nesse lugar ali. São um dos meus testemunhos na missão de reino lá na cidade. Uma outra ocasião tremenda, irmãos, sereis testemunhas, né? Revestido do poder para ser testemunha. Um dentista de Campo Largo começou a frequentar a igreja, muito família tradicional, família leal lá. De repente, o pai dele era líder dos casais da Igreja Católica. Muitos anos, ligado à cúria aqui do Guadalupe, em Curitiba. E o filho se converteu, e aí uma tia dele, uma cunhada do pai dele, ficou endemoniada. Terrivelmente endemoniada. E esse líder, o Rogério Leal, pai do dentista, não puderam resolver o problema do demônio, né, porque ela se manifestou-se muito forte. E aí, naquele momento, tentaram resolver e chamaram a liderança, e aquele homem lá, líder dos casais,
tentou do jeito dele e tudo, e chegaram à conclusão que aquilo ali era para pastor, né? Tinha que ser com pastor. Aí, quem é o pastor? Vamos lá. Daí me chamaram. Irmão, foi uma lição, porque eu estava serrando madeira, né? Estava tudo meio sujo e tal. E a igreja, sabe que é pastor, né? Ele acaba fazendo as coisas e tal. E ó, é urgente. A minha tia, cunhada do meu pai, irmã da minha mãe, está lá endemoniada, não tem o que fazer. E eu fui lá. Meio assim, rápido assim, tal, vou ler alguma coisa e fui lá, suado ainda, meu Deus. Aí cheguei lá, eu e minha esposa, né, sempre levando ela, né? Me ajudar, vai que eu não pude, né, resolvi. E aí, cheguei lá, irmãos, e de cara, tinha já uns líderes religiosos, uns cristãos também, uns crentes também, e aquela cena toda, e aquele líder de casais estava lá junto com a esposa, tentando, eu entrei, e aí a Neuza, ela não estava endemoniada e tal, né, que eu cheguei lá, preciso falar com você. Aí levei ela, porque eu nunca expulsei demônio, a não ser que chegasse, tivesse possesso, sem antes mostrar o novo nascimento e confessar Jesus. Não dá, né? Senão você sabe o que acontece depois. Aí eu levei ela a conhecer basicamente o que ela tinha que fazer para ser liberta e levei ela a confessar Jesus. E quando ela começou a confessar Jesus, o demônio pegou na garganta dela. Quando ela ia dizer, e eu confesso e declaro Jesus como meu Senhor, quando ela ia dizer meu Senhor, travava, o demônio pegava e jogava ela no chão. Aí expulsava, né? Tinha uma luta ali, uma guerra, expulsava, levantava. Nós não terminamos uma conversa. Você precisa confessar Jesus. Podia ir embora, né? Mas não resolvia. Mais uma vez. Na terceira vez. Na segunda vez que o demônio pegou, o seu Rogério, né, o líder lá, achou que era com ele. Percebeu que talvez eu não estava dando conta. Mas era o processo, né? Ele chegou assim, me lembro até hoje, seu demônio desgraçado, saia dela! Aí Satanás, o demônio que estava dela, né, virou para ele, irmão. E sabe quando Deus quer fazer a obra? Deus estava preparando todo um cenário. Virou para ele e disse, quem é você? Eu estou te matando de tanto beber. Ele era um alcoólatra, né? Alcoólatra. Eu estou te matando de tanto beber. Quem é você? E aí murchou, né? Aí não deu certo. Falou mais coisa dele lá, da idolatria. Ó, isso aqui tudo é meu. Ele falou. Irmãos, para que isso, irmão? Deus usando o próprio demônio para revelar, né, que o que ia acontecer. E quando isso aconteceu, eu expulsei o demônio, ela aceitou Jesus e todos eles se converteram. Todos, o casal, a família inteira se converteu. Imagina a notícia em Campo Largo, né? Então, que realmente o Rogério Leal, a Marlene, professora 30, 40 anos na cidade, liderança de casais, se converteu e agora são crentes em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Então, alguns testemunhos. E o último quero contar sobre com a minha esposa. Nós passamos uma crise muito forte, muitos milagres, né? Lembro uma vez que eu fui na casa de uma pessoa que estava em estado terminal de câncer no testículo e para a glória do Senhor, Deus me usou, né? Não era um crente, a gente ministrou lá e aceitou Jesus e eu ministrei a cura e ele levantou dali, foi curado, para a glória do Senhor se converteu também, né? E muitos milagres que aconteceram lá, ressuscitar mortos, para a glória do Senhor, serei minhas testemunhas. Um dia na igreja, morreu uma pessoa, uma criança, deu um negócio nela lá, morreu, apagou, e aí, irmãos? Né? Estava para iniciar o culto, né? Estava para iniciar o culto, e aí? Morreu.
E aí a mãe desesperada, tal, e vamos tal, e tenta aquela coisa toda, e eu falei com Deus, Senhor, aqui? Aqui não, Jesus. Tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia. Daí aí levantei e falei, Senhor, tenha misericórdia, traz a vida para essa criança. E falei isso, e quando eu estava terminando, a criança deu um grito, chorou, e entreguei para a mãe. Levaram para o médico falou, mas como assim? Não ficou sequela nenhuma, está tudo bem com ela, tudo tranquilo. Ficou mais de morta, né? Então, para a glória, né? Eu ia viajando, né? Os pais das crianças estão lá, obreiros até hoje. Irmãos, mas quero contar sobre uma luta, uma guerra com a minha esposa, de saúde. Ela sofreu muitos anos de um problema que não sabia o que era. Luta, 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 dificuldade, desmaiava de dor, correr para o hospital, tomar injeção, aquela coisa toda que acompanha, né? E descobre daqui, ninguém descobria, até que foram nos indicar um médico aqui em Curitiba, e viemos aqui, e o médico então descobriu que ela tinha uma doença autoimune raríssima no intestino, chamada doença do Crohn. Alguém já ouviu falar ou não? A doença do Crohn, ela destrói o intestino pior do que câncer, né? Não tem cura anunciada como câncer, no caso, né, só com situações específicas. E ela estava em estado terminal. Tinha que, até ele falou, vou cuidar de você como você é minha mãe. Medicamento para manter, sentar, aí custa um caro zero por ano. Eu imaginei 100 mil, entre 80 mil por ano, 10 mil. E foi realmente, era 10 mil, 8 mil por aplicação. E o intestino dela estava completamente já terminado, fechou, não tinha mais como passar nada. A doença do Crohn é uma inflamação no intestino que generaliza o corpo todo, né? Dói, faz todo o corpo inteiro. E complica todo o intestino, né? Segundo o cérebro. Então, aí começamos o processo pela medicina natural e aconteceu isso aqui. Acho que você deve ter a foto lá, tá bom? A primeira foto ali, de como ela ficou por causa do medicamento. Olha, isso foi resistir ao pescoço dela, né? Tumores no corpo saía. Em casos, tem algumas pessoas que saem em outros lugares, na parte de baixo, em tudo que é lugar. Sim, é. É tudo resultado da doença, né? Acabou ficando assim. E sempre guerreira, irmão, sempre guerreira. Quantas vezes ela foi para o culto assim, né? Tapada ali, os irmãos vinham abraçar, pegavam ali. Né? Mas ela firme, e nós entramos em oração, e jejum, e buscando a cura, e buscando alternativa. Não podíamos pagar tudo aquilo, né? Conseguimos 2 lá por meio do governo, mas daí cessou, não tinha mais como fazer. E aí Deus levantou algo tremendo numa medicina alternativa, e Deus nos levou. E graças a Deus, irmãos, ela está sim, já ali, logo depois, ela foi curada milagrosamente. Só tem umas marquinhas ali para a glória do Senhor. Não tem mais problema. O médico disse que ela não foi curada, está lá dormindo, está em remissão. Mas ela foi curada para a glória do Senhor. Está aqui, ó, irmãos amados. Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus, vencemos isso. Foi guerra, muito guerra, irmãos, muito guerra para nós vencermos essa guerra, essa batalha. Mas Jesus curou e hoje nós somos testemunha do poder de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Muito bem, resumi aqui o meu testemunho, resumi aqui um pouco da minha história, porque agora vocês me conhecem um pouco mais, né? Então, é meu cartão de visita para contar a minha história, o testemunho. Então, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse é o nosso chamado, irmãos.
testemunhar do poder de Deus. É o testemunho que faz conversão, irmãos. Nada mais é mais poderoso do que contar testemunho. Então, a minha esposa, a profeta, a pastora Lindair, vai orar por vocês agora. Ela é uma mulher que Deus usa muito em palavras proféticas, em curas, muita história, né? Para a glória do Senhor, ela tem me curado muitas vezes, né? Com revelações de Deus, com palavras fortes, com fé como nunca vista, uma mulher realmente firme, ousada, segura as pontas, não deixa nada cair, ela sempre firme, sempre forte, com família, com filho, com parente, amigo. E agora Deus nos chamou para a missão cura. Missão Apostólica Cura. Missão Cura é um ministério dentro da Rede Apostólica Cura. Tá bom, irmãos? Cura é a inicial de uma frase: corpo unido resgatando alma. Amém? Estamos aí agora com a Missão Cura, fazendo isso que vocês ouviram aqui. Amém? Levando o testemunho do nosso ministério. E a igreja lá está em boas mãos, está indo muito bem, graças a Deus. Vem aqui orar, fique em pé, aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que ainda não entregou, como eu, ainda não havia entregue a vida para Jesus? Se tem alguém, levante a mão assim. Tem alguém que quer decidir hoje, entregar, diga: a partir de hoje, não tem barreira, eu ouvi que realmente o que acontece e quero me entregar para Jesus. Se tem alguém, levante a mão. Amém? Levante a mão sim. Se não tem alguém que quer decidir ter uma vida de testemunho com Jesus, levante a mão. Daqui hoje, a partir de hoje, eu ouvi o que realmente eu preciso ser como crente, como cristão. Amém? Tem alguém enfermo, tem alguém doente, o pastor aqui já orou, gosto muito disso. Tem que começar com autoridade, com o governo sobre as forças do mal mesmo, né? Mas a pastora então vai orar, amém? Vamos louvar ao Senhor um pouquinho, enquanto vocês, né? Amém? Pastora